Resolução CONTRAN número 525/2015. Dispõe sobre a fiscalização do tempo de direção do motorista profissional de que trata os artigos 67-A, 67-C e 67-I, incluídos no Código de Trânsito Brasileiro. CTB, pela Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, e da outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o artigo 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando a publicação da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as leis números 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro de 2007, para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional, altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985, revoga dispositivos da Lei nº 2.619, de 30 de abril de 2012, e da outras providências. Considerando o disposto na Lei 10.350, de 21 de dezembro de 2001, que definiu o motorista profissional como o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. Considerando o disposto na Lei nº 7.290, de 19 de dezembro de 1984, que define a atividade do transportador rodoviário autônomo de bens e da outras providências. Considerando o disposto na Lei 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que define o transportador autônomo de cargas, TAC, como pessoa física que exerce sua atividade profissional mediante remuneração. Considerando que o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo é obrigatório em todos os veículos mencionados no inciso 2º do artigo 105, do CTB. Considerando a necessidade de redução da ocorrência de acidentes de trânsito e de vítimas fatais nas vias públicas envolvendo veículos de transporte de escolares, de passageiros e de cargas. Considerando a necessidade de regulamentação dos meios a serem utilizados para a comprovação do registro do tempo de direção e repouso nos termos da Lei 13.103, de 02 de março de 2015. Considerando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 121, de 9 de fevereiro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e da outras providências, considerando o que consta no processo número 80020.00276/2015 a 14, Artigo 1º. Estabelecer os procedimentos para fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional na condução dos veículos de transporte e de condução de escolares, de transporte de passageiros com mais de 10 e de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, para cumprimento das disposições da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015. Parágrafo único. Para efeito desta resolução, serão adotadas as seguintes definições: não se altera. E motorista profissional, condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. 2. Tempo de direção, período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em movimento. 3. Intervalo de descanso,
período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido nesta resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no artigo 2º, não computadas as interrupções involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo e sinalização de trânsito. 4. Ficha de trabalho do autônomo, ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão. Artigo 2º. A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á, por meio de e análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN, ou 2. Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador, ou 3. Verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme anexo 1º desta resolução. Parágrafo 1º. A fiscalização por meio dos documentos previstos nos incisos 2º e 3º somente será feita quando da impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado. Parágrafo 2º. O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 horas. Parágrafo 3º. Os documentos previstos nos incisos 2º e 3º deverão possuir espaço, no verso ou anverso, para que o agente de trânsito possa registrar, no ato da fiscalização, seu nome e matrícula, data, hora e local da fiscalização, e, quando for o caso, o número do auto de infração. Parágrafo 4º. Para controle do tempo de direção e do intervalo de descanso, quando a fiscalização for efetuada de acordo com o inciso 1º, deverá ser descontado da medição realizada, o erro máximo admitido de 2 minutos a cada 24 horas e 10 minutos a cada 7 dias. Parágrafo 5º. Os documentos previstos nos incisos 2º e 3º servirão como autorização de transporte prevista no artigo 8º da Lei Complementar nº 121, de 9 de fevereiro de 2006, desde que contenham o carimbo e assinatura do representante legal da empresa. Artigo 3º. O motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículos mencionados no caput do artigo 1º, fica submetido às seguintes condições, conforme estabelecido nos artigos 67-C e 67-I da Lei 13.103, de 2015. E é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. 2. Serão observados a 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. 3. Serão observados a 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. 4. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no inciso 2º, observadas, no primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante,
em curso entre a origem e o destino. 7. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. 8. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no inciso 5º deste artigo. 9. Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no inciso 8º. X. O descanso de que tratam os incisos 2º, 3º e 5º deste artigo poderá ocorrer em cabine leito do veículo ou em poltrona correspondente ao serviço de leito, no caso de transporte de passageiros, devendo o descanso do inciso 5º ser realizado com o veículo estacionado, ressalvado o disposto no inciso 11. 11. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhadores, X. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado neste artigo, com vistas à sua estrita observância. 11. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos neste artigo sujeitará o motorista profissional às penalidades previstas no artigo 230, inciso 23, do Código de Trânsito Brasileiro. 12. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, conforme o modelo do anexo 1º desta resolução, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme regulamentação específica do CONTRAN, observada sua validade jurídica para fins trabalhistas. 13. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados. 14. A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento ou registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Artigo 4º. Nos termos dos incisos 1º e 2º do artigo 235-I, da Consolidação das Leis Trabalhistas, para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos. E é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. CTB, em períodos de no mínimo 5 minutos. 2. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pelo CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Artigo 5º. Compete ao órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em que ocorrer a abordagem do veículo a fiscalização das condutas previstas nesta resolução. Artigo 6º. O descumprimento dos tempos de direção e descanso previstos nesta resolução sujeitará o infrator à aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no inciso 23. Artigo 230 do CTB. Parágrafo 1º. A medida administrativa de retenção do veículo será aplicada. E por desrespeito aos incisos 2º e 3º do artigo 3º, pelo período de 30 minutos, observadas as disposições do inciso 4º do mesmo artigo. 2. Por desrespeito ao inciso 5º do artigo 3º, pelo período de 11 horas. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2º,
A retenção poderá ser realizada em depósito do órgão ou entidade de trânsito responsável pela fiscalização, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 270 do CTB. Parágrafo 3º. Não se aplicarão os procedimentos previstos nos parágrafos 1º e 2º, caso se apresente outro condutor habilitado que tenha observado o tempo de direção e descanso para dar continuidade à viagem. Parágrafo 4º. Caso haja local apropriado para descanso nas proximidades, o agente de trânsito poderá liberar o veículo para cumprimento do intervalo de descanso nesse local, mediante recolhimento do CRLV-CLA, o qual será devolvido somente depois de decorrido o respectivo período de descanso. Parágrafo 5º. Incide nas mesmas penas previstas neste artigo o condutor que deixar de apresentar ao agente de trânsito qualquer um dos meios de fiscalização previstos no artigo 2º. Parágrafo 6º. A critério do agente, no caso do inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo, não se dará retenção imediata de veículos de transporte coletivo de passageiros, carga perecível e produtos perigosos, nos termos do parágrafo 4º do artigo 270 do CTB. Artigo 7º. As exigências estabelecidas nesta resolução referentes ao transporte coletivo de passageiros, não excluem outras definidas pelo poder concedente. Artigo 8º. As publicações de que trata o artigo 11 da Lei nº 13.103, de 2015, poderão ser realizadas nos sítios eletrônicos dos órgãos que menciona, devendo ser atualizadas sempre que houver qualquer alteração. Artigo 9º. O estabelecimento reconhecido como ponto de parada e descanso, na forma do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei nº 13.103, de 02 de 2015, deverá contar com sinalização de indicação de serviços auxiliares, conforme modelos apresentados no anexo inciso 2º. Artigo 10. As disposições dos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 5º do artigo 3º desta resolução produzirão efeitos. E a partir da data da publicação dos atos de que trata o artigo 8º desta resolução, para os trechos das vias deles constantes. 2. A partir da data da publicação das relações subsequentes, para as vias por elas acrescidas. Parágrafo único. Durante os primeiros 180 dias de sujeição do trecho ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e no CTB, com as alterações constantes da Lei 13.103, de 2015, a fiscalização do seu cumprimento será meramente informativa e educativa. Artigo 11. Os anexos desta resolução encontram-se disponíveis no sítio eletrônico www.denatran.gov.br. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Ficam revogadas as resoluções CONTRAN número 405, de 12 de junho de 2012, número 408, de 02 de agosto de 2012, número 417, de 12 de setembro de 2012, número 431, de 23 de janeiro de 2013, e número 437, de 27 de março de 2013, e a deliberação do presidente do CONTRAN número 134, de 16 de janeiro de 2013.